Os impactos do coronavírus já estão sendo sentidos em todo o Brasil. Só que não existe apenas o risco na saúde, né? O risco de ser infectado. O seu bolso, o seu financeiro também corre sério risco. E pensando nisso, eu separei 11 dicas, né, para você economizar nessa época de coronavírus. Então, pessoal, basicamente essas dicas estão separadas em três grandes categorias. A primeira categoria é a corte, né, corte de gastos. A segunda categoria é renegociação de despesas. E a terceira categoria é diminuição ou controle de gastos. Então, através dessas três categorias, nós vamos lançar aqui 11 dicas super valiosas para você diminuir aí o seu custo, né, nessa época de coronavírus. Partindo pela primeira categoria, corte de gastos. A primeira e a principal é taxas bancárias. Meu amigo, se você me acompanha aqui no meu canal, no meu Instagram, saiba que eu falo isso para todos os alunos e clientes. Tarifa bancária e tarifa de cartão de crédito, elas devem ser cortadas. Aí tem gente que vai falar, como é que eu não vou pagar uma tarifa do banco, né? Existem hoje diversos bancos digitais, né, que oferecem serviços de altíssima qualidade. Então você pode ter uma conta em um banco digital para não pagar mais TED, perfeito? Ou você pode negociar com a administradora do seu cartão de crédito para diminuir aquela anuidade do cartão. Então existem diversas formas de você cortar esse gasto. Existe uma pesquisa que diz que, em média, os brasileiros gastam em torno de R$ 750 por ano com taxas bancárias e taxas de cartão de crédito, né? Só taxa de serviço, não estamos dizendo aqui de juros, somente aquelas taxinhas que você vai pagando para o banco e para o cartão de crédito, que de vez em quando você nem sabe, né? Então, preste muita atenção. Tarifas bancárias, corte o máximo possível. A segunda coisa que a gente vai cortar são assinaturas de TV a cabo, stream, assinaturas de revista que você não utiliza. Faça uma lista de todas que você tem, né? Todas as assinaturas que cobra ali mensalmente do seu cartão de crédito. E verifique qual de fato você utiliza. Porque com certeza tem uma que você mais utiliza e outra que você vê de vez em quando. Então é interessante que nessa época de corte de gastos, né, redução de gastos, a gente corte algumas coisas. Então, será que é tão necessário você ter, um exemplo, Netflix, Google Play e Amazon, né, HBO, que são assinaturas de streaming? Será que é interessante você ter as quatro? Será que duas não seriam o bastante? Então, é apenas um exemplo. Mas você pode, de fato, cortar gastos através de corte dessas assinaturas. 3. Academia de ginástica. Tem muita gente aí, muita academia que ainda está cobrando a mensalidade do aluno. Tudo bem que lá na frente ela vai compensar. Esses meses pagos vão ser compensados lá na frente. Só que estamos numa época que qualquer capital que esteja em nossa posse, ele é importante. Então, não é interessante você ter crédito em uma academia. Hoje é interessante você ter esse capital em mãos para, quem sabe, poder investir ou suprir uma situação de emergência. Então, se você ainda está pagando sua academia de ginástica nesse momento, entre em contato com ela, cancele e quando retornar ao funcionamento, aí sim você volta a pagar, perfeito? Quarto corte que a gente vai fazer são alguns serviços domésticos, né? Lógico que deve-se entrar em um acordo para não prejudicar ambas as partes. Mas que tal, agora que você está passando mais tempo em casa, diminuir a quantidade de vezes que a diarista ou que ou a pessoa que lhe ajuda dentro de casa, ela vá na sua casa, né? Porque dessa forma diminui o seu custo, né? E você acaba economizando muito mais.
Afinal de contas, você está passando mais tempo dentro de casa. Então, é uma das ideias. Lógico que não existe o corte total. Aí a gente já entraria em outras questões trabalhistas e tudo mais, sem falar que não seria algo tão bom socialmente falando. Mas sim, pode haver sim um ajuste ou outro em questões de dias e horários que acabe te beneficiando financeiramente e também não acabe prejudicando a outra pessoa, tudo bem? Então é uma das ideias. Tópico 5, né? Outros gastos. Quais são os outros gastos que a gente pode cortar? Ou que já foram cortados, né? Gastos com transporte, gasto com gasolina diminuiu bastante. Então comece a se atentar a esses gastos que foram cortados e para onde esse dinheiro está indo. Porque se foram cortados algumas coisas, esse dinheiro tem que estar indo para algum lugar. E ele está indo para onde? Está sobrando em sua conta bancária ou você está gastando com outra coisa? Então é interessante que você fique atento a esses outros gastos que foram cortados ou que devem ser cortados. Pronto, a gente já falou aqui de cinco tópicos, né, da primeira modalidade, que seria o corte de gastos. Agora a gente vai para a segunda categoria, que seria a categoria de renegociação de despesas, né, que seria o sexto tópico. O sexto tópico, você vai renegociar o quê? O seu aluguel. Se você é empresário ou se você é inquilino, no caso, sua loja é alugada ou sua casa é alugada, é interessante que você tente negociar. Você pode negociar valor ou você pode negociar prazo, não importa. O interessante é você tentar negociar, porque nesse momento é muito importante que você tenha assim, dinheiro em caixa para uma emergência ou para investir. Então, renegocie seu aluguel. Possa ser que você não consiga, mas se você não tentar, o não já é certo. Então é interessante que você tente renegociar, porque de vez em quando o dono daquele imóvel vai até entender e vai lhe dar um prazo maior ou vai lhe dar um desconto maior. Perfeito? Então renegocie sua locação ou seu aluguel. 7. Negocie também com escolas, faculdades e cursos, né? Muitas escolas ainda estão trabalhando de forma online. Então, o governo já determinou que deve haver um desconto, mas você pode negociar um desconto ainda maior junto ao colégio, à escola do seu filho, ou até mesmo um curso ou uma faculdade que você esteja cursando. É interessante sempre negociar, que sem negociar você não tem poder de barganha, né? Você tem que tentar conseguir algo daquela instituição, porque se você não pedir, ela não vai lhe oferecer de pronto, né? Ela vai aguardar aquelas pessoas mais interessadas a negociar. Uma coisa que eu sempre digo, já mudando um pouquinho de assunto, na área bancária, é que banco não negocia com quem paga. Se você está pagando certinho ali, o banco vai negociar com você por quê? Não vai negociar. Então é interessante que você chegue para negociar, né? Demonstre um interesse em negociar, senão você não vai pagar. E assim, dessa forma, o banco ele vai começar a analisar uma situação para beneficiar as duas áreas. Então, essa é a dica. Sempre tente negociar. Próximo tópico da gente aqui é a terceira categoria, é diminuição e ou controle também de alguns gastos, né? Não quer dizer que você vai cortar, não quer dizer que você vai negociar, quer dizer que você vai tentar reduzir, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito controle, principalmente nessa época, é aplicativos de comida, né? Aplicativos de pedidos, iFood, entre outros. Porque quando a gente está muito tempo dentro de casa, de vez em quando bate aquela preguiça, né? De fazer comida, ou bate aquele desejo de comer algo diferente. Então precisamos ter controle, porque no fim do mês a conta sempre chega. Então precisamos estar sempre atentos em quanto a gente está gastando ali, né? Ter uma planilha ou ter um próprio aplicativo, né? De controle financeiro para saber quanto é que vem a conta no fim do mês. Porque pode chegar na primeira semana ou na segunda semana, já chegar no seu limite. E você falar, olha, a partir de agora eu não posso mais pedir comida por aplicativo. A partir de agora eu vou ter que, de fato, somente
comer dentro de casa ou diminuir o ritmo. E se você não tiver um planejamento e um controle, você só vai receber a bomba no fim do mês. Então é interessante que você tenha controle desses aplicativos de pedidos. A outra coisa também é planos de celular. Eu conheço pessoas que têm planos de telefonia, né, planos de celular, há mais de 15 anos e nunca foram lá para saber quais benefícios ela está tendo e para saber, inclusive, se aquele valor já diminuiu. Tem planos que simplesmente estão menos do que a metade do valor, só que como aquele cliente é um cliente antigo, aquele valor dele não foi atualizado, bastava ele ir na loja e informar que queria negociar, que queria verificar um pouco mais sobre a atualização do preço, que o preço automaticamente seria atualizado. E muita gente não faz isso, simplesmente vai pagando, 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 cai no costume. Né? Então, analise de fato se você utiliza tudo que o seu plano oferece ou se você não pode contratar um plano mais barato. Perfeito? Outro vilão enorme, né? Contas de água e de energia. Então tenha bastante cuidado, principalmente se você está passando um período maior dentro de casa. Você pode cair na armadilha do chuveiro elétrico, né? Então, sempre tentar regular, não deixar a luz acesa, não demorar muito no banho, né? São pequenas atitudes que no fim do mês vai fazer sim uma diferença. E com o tempo vocês vão perceber que essa pequena diferença a longo prazo se torna algo gigantesco, de benefício para vocês, né? Se vocês começarem a poupar cada vez mais. E por último, eu chamo a atenção a cobranças abusivas nesse período de coronavírus. Por quê? Muita gente está colocando preços de coisas comuns lá em cima. Né? A gente viu o exemplo de pouco tempo atrás do álcool gel, que estava com preço absurdamente caro. Então, você precisa ter atenção a algumas cobranças abusivas. Não é porque estamos passando por uma crise que os preços tendem a aumentar drasticamente. Né? Lógico, tudo tem o seu limite. Então, fique ligado em cobranças abusivas para que você não pague muito caro por algo que não deveria ter aquele valor. Tudo bem? Então, essas são 11 dicas, né? Que se você aplicar no seu dia a dia, com certeza no fim do mês vai sobrar muito mais dinheiro. Então, fique ligado, anote no papel e sempre vá acompanhando, faça um acompanhamento mensal, semanal, que isso vai lhe ajudar muito. Tudo bem? Lhe aguardo nos próximos vídeos e um grande abraço.